Olá, como vão? Espero que estejam todos bem, sejam todos bem-vindos. Ao assunto de hoje, eu estou sendo levado por uma provocação do professor Silas, que é o coordenador do curso de administração no Isabella Hendricks. Ele postou nas redes sociais a seguinte pergunta: quem pode ser administrador? E ele fez isso a pretexto de discutir um projeto de lei do Senado que quer tornar obrigatória a contratação de pessoas formadas em administração para o exercício de cargos de administração. Como a pergunta foi quem pode, e portanto essa questão de operador deôntico que é permitido, é proibido, é uma questão jurídica, e também porque no direito societário e no estudo das pessoas jurídicas em geral nós tratamos da figura do administrador, eu vou fazer as minhas considerações acerca da pergunta e deste projeto de lei. Então, quem pode ser administrador no Brasil? Para dar início ao raciocínio, eu queria começar com um esclarecimento, como que um modo de limpar o terreno para evitar posteriores mal-entendimentos. Vejam bem, no direito, em regra, a palavra administrador se refere àquele órgão da pessoa jurídica que manifesta a vontade como se fosse essa. Então, quem assina um contrato pela pessoa jurídica, sendo a pessoa jurídica, é o administrador. Quem fala enquanto pessoa jurídica é o administrador. E sob essa perspectiva, existe já uma doutrina e uma série de regras estabelecidas acerca da figura do administrador, tanto nas sociedades quanto agora nas EIRELIs e em outras pessoas jurídicas. Então, a figura do administrador no direito é mais relacionada, para quem não é da área, eu poderia dizer assim, à figura do representante, entre aspas, legal. Eu não gosto de falar isso porque não está certo. O correto seria dizer assim: o administrador é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela não tem um substrato orgânico, um corpo, mãos, um sistema respiratório que a permite falar. Ela não tem isso. Então ela age por seus órgãos. E o administrador, na teoria jurídica, é um órgão da sociedade. É ele que vai fazer aquele papel que seria, de acordo com a ciência da administração, o papel de um administrador? Talvez sim, talvez não. Mas administrador para o direito é quem fala pela pessoa jurídica. Ele pode contratar uma série de empregados, administradores formados, competentes, pós-graduados, para darem pareceres para ele tomar a decisão. Então, isso é que é o administrador para o direito hoje. Com base em que eu estou dizendo isso? Com base no Código Civil, do ponto de vista da legislação, obviamente. Com base no Código Civil, com base na Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, com base em regramento, resoluções referentes à atuação das juntas comerciais. Então, isso é que é o administrador para o direito empresarial. Não me parece que a lei queira tratar disso. Vejamos, o profissional da administração, e aí é o administrador enquanto profissional da administração, não enquanto quem fala pela pessoa jurídica, o profissional da administração, ele tem a sua atividade regida basicamente por uma lei de 1965, que é regulamentada por um decreto de 1967. E lá entende-se que administrador é quem exerce determinadas atividades que caracterizariam a atividade de administração. E hoje, exercer esta atividade, ser administrador, é para quem seja administrador legalmente,
com formação técnica? Bom, a legislação vigente estabelece que para a posição em órgãos públicos, pessoas jurídicas de direito público que façam concurso para funções que tenham predominantemente como necessárias as características e as competências do administrador, se exija um administrador legalmente habilitado. Mas para as pessoas jurídicas de direito privado, especialmente aquelas que exercem a atividade empresarial, isso só seria necessário, ou seja, um administrador com formação, etc., se os estatutos ou contratos sociais assim o exigissem. É o que diz a legislação hoje. A legislação que vem de 65, 67 e, obviamente, após a Constituição de 1988, foi recepcionada na maior parte de seus dispositivos. Então, essa é a situação atual. E eu acho que a gente pode entender administrador, uma coisa é o profissional, outra coisa é o, entre aspas, representante da pessoa jurídica. E o que o projeto de lei quer estabelecer? A proposta do projeto de lei é tornar obrigatória a contratação de administrador legalmente habilitado para qualquer ato de administração, seja em pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado, organizações não governamentais. Hoje é assim? Não. Hoje, o administrador, do ponto de vista da pessoa jurídica de direito privado, é indicado ou é nomeado ou contratado de acordo com o critério do contratante. Quando se trata de sociedades anônimas de capital aberto e que, portanto, têm ações negociadas em bolsa de valores, ou ainda quando tem participação de ente público, sociedade de economia mista, nesses casos, sim, aí há uma pressão para a exigência de contratação de administradores legalmente habilitados. Mas quando se trata de pessoas jurídicas de direito privado em geral, essa exigência não existe. O que a lei quer estabelecer é justamente essa exigência que não existe. Olha, hoje, para que alguém seja administrador de uma pessoa jurídica de direito privado, eu vou pegar como exemplo uma sociedade limitada, que é a mais comum. Nada se exige quanto à formação técnica. Eu vou colocar rapidamente aqui no vídeo, quem quiser pode dar pause e ler com calma, eu vou colocar aqui quais são as exigências. Então, não tem nada a ver com a formação, é o contratante que vai aferir se a pessoa tem a aptidão. E é isso o que a lei quer alterar. Bom, agora que nós já fizemos as observações necessárias quanto ao contexto jurídico e aos objetivos, eu vou dar a minha opinião, o que eu acho desse projeto de lei. A minha opinião é que esse projeto de lei ele é mais passível de críticas do que de elogios. Para começar, ele tem um problema que é a formulação com má técnica dos dispositivos. Ele se refere às empresas privadas, empresas públicas. Do que ele está falando, na verdade? É de pessoas jurídicas. Ele quer administrador de pessoas jurídicas. Então já começa com uma impropriedade ou um uso não técnico da terminologia, o que não condiz com o atual estágio do direito. Eu sei que é uma crítica mais técnica, quem não é da área às vezes não vai nem entender do que eu estou falando, mas para mim é algo que incomoda quando uma pessoa jurídica é tratada pela expressão empresa, ainda mais numa situação como essa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: será que isso aí, a obrigatoriedade de contratar alguém legalmente habilitado, é do interesse de quem? Da entidade dos administradores, com certeza. Porque, por mais que o habilitado, legalmente habilitado, talvez não seja alguém formado em administração, o mínimo é que ele se registre no órgão da categoria. Então, o órgão vai ganhar, de qualquer modo,
porque esse mínimo que seria o registro do administrador, ele vai conseguir mediante o pagamento de taxas, das taxas cabíveis, o que para o órgão, obviamente, é sempre positivo. Mas e para a sociedade? A lei não especifica o tipo de pessoa jurídica. Então, se você amanhã criar uma associação de xadrez do seu bairro, o administrador teria que ser um administrador profissional. E isso é o que está na lei. Eu até acho que a gente pode flexibilizar a interpretação, mas a lei é isso. Se você amanhã montar uma associação pela luta no reconhecimento dos direitos dos excluídos, o administrador teria que ser alguém com habilitação legal. Se você montar uma sociedade, ou se você montar um Eireli com seu dinheiro, sozinho, e aí você quer exercer uma atividade qualquer, vai ter que contratar o administrador. Eu não acho que isso ajude. Pelo contrário, eu acho que isso vai contra um movimento que é o de desburocratização da atividade empresarial. A lei quer exigir que uma pessoa jurídica que queira exercer uma atividade registre-se na entidade dos administradores e, além disso, contrate um administrador. Veja, eu posso estar montando uma Eireli para agir sozinho. Não vou poder, porque eu vou ter que contratar alguém para administrar minha Eireli. Ah, não, Cláudio, mas a Eireli é empresário individual. Não é, não. Empresário individual, nós temos 3 formas para o sujeito ser empresário. Empresário individual, que é a pessoa natural. Ele exerce atividade. Empresário pessoa jurídica, que pode ser sociedade ou Eireli. Nos 2 casos de pessoa jurídica, tem que ter administrador. Então, toda vez que alguém for se regularizar, vai precisar de um administrador. Eu acho que isso vai jogar muita gente para a informalidade e vai contra os objetivos de desburocratização. Quem ganha? A entidade, claramente, e talvez alguém pense, os profissionais que vão ter a reserva do mercado. Aí é que eu não sei. Porque em relação às pessoas jurídicas de direito privado, eu acredito assim, muito fortemente que a imposição de requisitos que se sobrepõem à vontade do titular da sociedade, etc. Essa imposição de motivos me parece beirar a inconstitucionalidade. Então é isso o que me parece em relação ao estado de coisas, como está o direito atualmente, e o que me parece em relação ao projeto de lei. Mas então você quer que os administradores não sejam requeridos pelo mercado? Não. Eu quero que sejam sim, mas pelo que podem proporcionar de ganho para a atividade empresarial. E não como um peso, uma âncora, uma burocracia cara, que é o que o projeto de lei pretende instituir. Então eu fecho por aqui. Desculpem pela opinião, o espaço para comentários, como sempre, está aberto, mas é isso o que me parece esse projeto de lei. Infeliz na técnica, infeliz nos objetivos e desnecessário, porque o bom administrador será sempre requerido pelo mercado. Um abraço, obrigado a quem tenha me acompanhado até aqui e até a próxima.